Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do treinamento mental e de como a gente pode utilizar ele a nosso favor. E hoje eu vou trazer uma coisa um pouco mais técnica ali para ficar um pouco mais claro para algumas pessoas entenderem quando eu falo sobre você estar prestando, se você presta atenção na sua comunicação interna. Então eu fiz algumas anotações justamente para poder me lembrar do que eu vou falar aqui, para ficar um pouco mais fácil aí para trazer compreensão para vocês, tá? O que acontece? Quando a gente tem um pensamento, essa informação ela já foi gerada na nossa cabeça, ela já, aparece ali. Em alguns, vai aparecer como uma forma de imagem já, como se fosse uma imagem do que você pensou, trazendo uma certa realidade que não é vista aqui fora, mas internamente você tem aquela visão daquele pensamento. E é nesse sentido que a gente tem que ficar cada vez mais atento com o que acontece internamente, para verificar se de repente aquilo que a gente está acreditando não foi uma criação somente nossa. Então, quando a informação ela é gerada, ela fica ali na nossa cabeça, e se a gente pega outra coisa e vincula com essa informação, ela fica mais poderosa, e aí ela vai, de alguma forma, acabar entrando no nosso sistema e interferindo algumas coisas que a gente está se propondo a fazer. Vamos dizer aí, como no caso, o treinamento que a gente se propõe a fazer na bike, na academia, ou até mesmo numa competição, em qualquer estado que você esteja, até mesmo na sua vida pessoal. Então, a partir do momento que ele se transforma numa informação, ela está ali dentro, ela vai ser gerada e vai para o seu hipotálamo. Quando ela chega no seu hipotálamo, ela vai se ligar com uma cadeia de aminoácidos e isso vai se transformar em um neuropeptídeo. Vai para a sua corrente sanguínea. E quando ele cai na corrente sanguínea, aí tudo vai acontecer de acordo com o que você está de repente sentindo ou vendo. Então, assim, ou pensando, melhor falando, né? Quando você tem ali o pensamento e você de repente tem aquela sensação de que, puxa, isso está acontecendo internamente com você só. De repente sua realidade aqui fora é totalmente diferente, mas você está tendo um pensamento um pouco mais como que eu posso dizer, mais negativo ou improdutivo, como eu gosto de falar. Eu gosto de falar nesses dois sentidos, produtivo e improdutivo, tá? Então, se esse sentimento for improdutivo, ele vai trazer reações para o seu corpo que não vão ser positivas, que não vão ser produtivas. E com isso, o teu desempenho pode ser diferente do que você poderia apresentar. Porque você está pegando aquela informação que está acontecendo internamente e está colocando atenção. Então é aí que está o detalhe. Se você coloca atenção, a sua atenção, você foca naquele pensamento, naquele sentimento que foi gerado, toda essa informação que eu acabei de passar para vocês aqui vai acabar acontecendo, porque as nossas células, elas têm neurotransmissores ali, ela tem vários receptores, melhor falando. Então, quando a informação vem e se liga nela, ela já se completa. Então, o que acontece? Você vai receber uma descarga de informação que pode estar totalmente incoerente com o que você está fazendo. E aí, com isso, o resultado não vai ser tão positivo como você gostaria que fosse. Então, por isso que estar prestando atenção na sua comunicação, ela vai além da comunicação falada, só de você simplesmente falar. Ela é muito mais poderosa. Então, quando a gente vira o olhar um pouco mais para dentro, para verificar o que a gente está gerando e ver tudo que a gente está acreditando, pode trazer uma informação e ser incoerente com o que nós estamos nos propondo a fazer. Então, vou dar um exemplo lá de novo, quando eu falei da questão do vento, num outro vídeo há um tempo atrás. Se você de repente está numa trilha, ou no seu treino, e de repente está aquele vento contra, como é que você pode ressignificar? Como eu disse, o vento não está contra, é você que está contra ele, porque ele está soprando lá fora livremente. Então, se você está vindo e de repente o vento está ali soprando, como é que você pode utilizar isso a seu favor? É questão da criatividade, de como vai utilizar essas informações a teu favor. Então, se você tem a capacidade de observar tudo
e estar atento no que está acontecendo internamente, no que você está gerando de padrão de pensamento ou até mesmo de sentimento, você pode interferir completamente o resultado que você vai ter. Então, se o seu resultado, mesmo com as condições que estão lá fora, é X, por isso que é importante ser intencional quando você vai lá e tem uma intenção muito bem estruturada para o que você vai sair para fazer no seu treino, fica mais fácil para você ressignificar. Mas aí que entra todo o trabalho de autoconhecimento, de você começar a olhar para dentro e ver, poxa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou pensando dessa forma? E essa informação, ela precisa ser alinhada, você precisa dar atenção para ver o que está acontecendo, mas isso é no dia a dia. Então, assim, a qualquer ação que você vai estar, primeiro você precisa treinar o seu sistema para isso. Quanto mais você treina o seu sistema para verificar o que está acontecendo, mais fácil fica para você identificar. Então você está numa determinada situação do seu trabalho, você está ali fazendo o seu trabalho e de repente você sentiu alguma coisa. Poxa, peraí, isso vai trazer uma coisa boa para mim ou não? Ah, não, não vai. Então eu não posso colocar atenção nesse tipo de pensamento. Eu vou focar em outra coisa. Eu vou mirar para outro lado. Eu vou ressignificar. Ou então vou tirar a atenção desse pensamento e colocar outro no lugar. Então, as técnicas que a gente aplica justamente para mostrar isso para o atleta e como ele ressignifica e como ele muda esse padrão para ele ter o melhor daquilo que ele pode oferecer é a chave do negócio. Então, quanto mais chaves nós, treinadores mentais, entregamos para os atletas ou até mesmo para as pessoas, mais coisas elas vão buscar de forma produtiva. Porque, infelizmente, às vezes a gente fica tão focado com o que está acontecendo ao nosso redor que a gente não consegue observar tudo que está passando dentro da gente. Entendam bem, você pode estar observando tudo que está acontecendo ao seu redor, mas você não está observando o que está acontecendo lá dentro. Então, de repente, estão vindo fatores externos que estão mudando a sua química aqui e essa química vai alterar completamente a sua performance. Então, quanto mais atento você estiver com o que está acontecendo internamente, a certeza de você colher bons frutos em relação ao que você está se propondo a fazer vai ser muito melhor. Então, aí entra tudo de novo que eu falei lá atrás. Defina o seu elefante amarelo, observa que você está sendo filmado e começa a observar a sua conversa interna, a sua comunicação interna. Observa como isso está acontecendo. Porque quanto mais atento você estiver nesse sentido, vai ficar mais fácil para deixar uma química interna acontecer de forma produtiva. Porque você ficar com uma química que não vai te trazer absolutamente nada, para que você vai ficar forçando naquilo? E muitas vezes, o que é observado é que muita gente sofre, às vezes, bastante, porque fica remoendo uma situação que está acontecendo só aqui dentro. Aqui fora está tudo normal acontecendo, mas aqui dentro está remoendo uma informação que não é coerente. Então, primeiro, observar o que está acontecendo e depois você falou, opa, peraí, eu vou começar a observar e treinar o meu sistema para eliminar esses tipos de situações, vai ser mais interessante. E aí você vai começar a entender que o treinamento mental, ele tem um fundamento para te colocar em outra posição, você utilizar outras formas de entregar mais performance. Não é só força, não é só treinar mais, não é nada disso. Às vezes eu uso muito isso no treinamento mental. Descansa, relaxa e observa como o teu corpo está reagindo em relação a isso. Muitas vezes teve atleta que relatou assim para mim, cara, eu fiquei lá parado descansando total, mas estava assim, poxa, outro cara está treinando mais do que eu, outro cara vai conseguir entregar mais resultado. Será? Não é bem assim, porque o teu corpo também precisa de recuperação. E se você for intencional com o que você está fazendo no momento, você estando totalmente no presente e você sendo coerente com o que está acontecendo, seu corpo vai te entregar muito mais performance. Então é aí que está o detalhe, é aí que está a diferença. Quanto mais você aprende a se observar, quanto mais você volta o olhar para dentro e vê o que está acontecendo e ressignifica e procura trazer novas experiências, as químicas que você vai gerar vão ser mais produtivas para aquilo que você está buscando. Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado aí mais uma vez.